Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e vamos para mais uma história de Copa do Mundo aqui no canal, a Copa do Mundo de 38. Como no vídeo passado, na Copa de 34, como eu falei na Copa de 34, que foi a Copa onde ficou evidente o fascismo e o nazismo, ainda sobre forte influência do fascismo, a Copa do Mundo foi sediada na França. E 3 países se apresentaram-se como candidatos a sediar o torneio. Dentre eles a Argentina, que defendia o rodízio entre os continentes, a Alemanha, que estava interessada em repetir o sucesso político italiano, assim como eu falei no vídeo passado. E eu falei para vocês que assistiram o vídeo para guardar essas informações, ou se quiserem podem ir lá rever, né, sobre o fascismo e o nazismo. O Hitler porque queria a Copa do Mundo no seu país, o que não aconteceu, para que ele pudesse envolver o futebol dentro da sua política de nazismo. Não foi possível ele levar para a Alemanha, já que os Jogos Olímpicos já tinham acontecido em 36, e a FIFA, vendo isso, queria apenas o futebol, sendo como a coisa mais importante, o esporte sendo mais importante do que a política. Só que foi praticamente impossível que isso acontecesse. E a França, do presidente da FIFA, Jules Rimet, que também era outra candidata, que foi sem surpresa alguma escolhida em votação no Congresso da FIFA em Berlim, no dia 13 de agosto de 36. Mais uma vez foram feitos grandes investimentos na infraestrutura do país, como a ampliação do estádio Colombes e a construção do estádio de Bordeaux, o Parque Lescure. O governo francês e o Jules Rimet queriam uma Copa livre de incidentes, como eu acabei dizendo aqui, incidentes políticos. Eles queriam somente futebol, uma contraposição à Copa de 34, palco para propaganda fascista, como eu disse no vídeo passado, em que ficou muito evidente os recados que o Mussolini deu dentro do seu país. Ficaria mais evidente nessa Copa do Mundo até do que na própria Itália o que ele queria. Vou dizer por quê mais pra frente no vídeo. E os Jogos Olímpicos de 36, patrocinados pelo regime nazista, como eu também já disse aqui, que também disse que foi infelizmente que foi impossível disso acontecer, infelizmente, porque naquela época, isso é história, naquela época o país da Itália e da Alemanha, os países italianos e o país italiano e o país alemão, eles viviam sob forte influência do fascismo e nazismo. Mussolini e Hitler davam as mãos e nadavam de braçadas sob o controle dos seus países e que na época viviam em guerra. Viviam em guerras, seja civil ou mundial. Com isso, começou com um boicote da Argentina, que perdeu a disputa para sediar a Copa, e do Uruguai, ainda por conta do boicote das seleções europeias feito na Copa de 30. Falando de futebol apenas e somente futebol, nesse momento, Uruguai e Argentina saíram muito prejudicados por não terem participado, porque ambos tinham uma seleção boa e poderia sim chegar ao título com as seleções que tinha. Porém, agora não falando só de futebol, infelizmente não era só de futebol que vivia o mundo do esporte. A política externa invadia os gramados da época. Não que hoje isso não aconteça, mas na época era muito pior por conta, como eu falei, do fascismo e do nazismo. Então se somaram vários países da América que também desistiram, e no final Brasil e Cuba se classificaram sem precisar passar por eliminatórias. A Espanha, submersa na guerra civil, também ficou de fora. O Japão, em guerra com a China, desistiu de disputar as eliminatórias, o que classificou automaticamente seu adversário, as Índias Holandesas, mais conhecida como Indonésia, que se tornou o primeiro país asiático numa Copa do Mundo. Por último, a Áustria, que conseguiu se classificar, mas a 80 dias da abertura da Copa foi anexada pela Alemanha. Quem se beneficiou foi a Suécia, adversária dos austríacos já no Mundial, e que ganhou por WO.
passando para as quartas de final sem precisar ir a campo. Foi como eu falei, a política na época entrava em campo de forma muito forte e mandava o seu recado com vários tapas na cara de muitos países. Caso da Áustria, por exemplo. Os demais classificados foram Bélgica, Holanda, Hungria, Noruega, Polônia, Romênia, Suíça e Tchecoslováquia, além da anfitriã França e da Itália, última campeã do mundo. Quando finalmente a bola rolou, os destaques ficaram para o emocionante Brasil 6, Polônia 5, com os poloneses empatando o jogo aos 44 minutos do segundo tempo, fazendo com que a vitória brasileira só viesse na prorrogação, por 2-1, e nos jogos de desempate, onde tivemos duas zebras, a Suíça eliminando a favorita Alemanha, enquanto a estreante Cuba eliminou a Romênia de seu terceiro mundial. Nas quartas de final, ambas foram eliminadas por Hungria e Suécia respectivamente, enquanto a campeã Itália eliminou a França e Brasil e Tchecoslováquia eliminou França e Brasil e Tchecoslováquia empataram por 1-1, em um dos jogos mais violentos de todos os tempos, chamado de a Batalha de Bordeaux, que teve 3 expulsões, 14 contundidos e 2 tiveram fraturas. František Planica e Oldrich Nedley. No jogo de desempate, vitória brasileira por 2-1. Apesar da simpatia da torcida francesa pelos brasileiros, a Itália eliminou a sensação sul-americana e decidiu a Copa contra a Hungria, com um time renovado. Só quatro campeões mundiais de 34 é que estavam nessa seleção. Mais forte, e com o genial Silvio Piola ao lado de Giuseppe Meazza. Para quem não sabe, ou para quem não viu o vídeo que eu postei da Copa de 34, eu disse que Giuseppe Meazza, que dá nome ao estádio da Inter de Milão e do Milan, porque vira San Siro quando o Milan joga, mas é o mesmo estádio, é porque ele foi um grande jogador de sua época, por exemplo, das Copas de 34 e 38. A esquadra azurra conquistou o bicampeonato mundial ganhando por 4-2 e colocou Vittorio Pozzo como o único técnico a conquistar 2 vezes a Copa do Mundo. O público vaiou muitos bicampeões, principalmente depois do capitão Meazza fazer a saudação fascista após receber o troféu do presidente francês Albert Lebrun. Os torcedores talvez fossem menos hostis se soubessem o teor do telegrama mandado por Mussolini aos jogadores italianos: vincere ou morire. Na tradução, vencer ou morrer. Simples assim. A bola utilizada na Copa de 38 na França não tinha um nome oficial. Ela foi produzida por uma fábrica francesa chamada Allen. Bom, galera, para explicar um pouquinho melhor o que rolou nessa Copa do Mundo aqui, eu vou começar pela história neofascista, pela história fascista e pela história nazista. Eu vou contar um pouquinho do que rolava na época aqui, para vocês entenderem o que rolava. Então, vamos lá. Vamos botar um resumão aqui. O fascismo na Itália foi um período em que esse país foi governado por um partido político conservador, radical e de extrema direita de 1922 a 1943, embora tenha se sustentado no poder de alguma forma até 1945. O fascismo surgiu em 1919 como uma organização paramilitar, transformando-se em partido em 1921. Liderado por Benito Mussolini, o fascismo se aproveitou do cenário de incerteza em que vivia a Itália no pós-Primeira Guerra Mundial. Usava da violência para alcançar os seus objetivos e cresceu consideravelmente, violentando os socialistas na Europa. Benito Mussolini foi executado no final da Segunda Guerra Mundial. Bem, isso é só para vocês terem uma ideia do que era o fascismo na Itália. E o nazismo na Alemanha, como funcionava, eu vou botar um resumo aqui para vocês.
Só um resuminho. O significado do nazismo é uma forma de fascismo que despreza a democracia liberal e o sistema parlamentar. Incorpora o racismo científico, o antissemitismo, o anticomunismo e o uso de eugênia no seu credo. Então, aí eu vou mostrar para vocês aqui o contexto, né? Um pouco do que rolou na época na Alemanha. O nazismo, ele foi um movimento político e social marcado por ideais nacionalistas e extremistas que surgiu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial, assim como o fascismo na Itália, e alcançou grande notoriedade nesse país. Assumiu o poder em 1933, quando Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. Foi classificado pelos historiadores como um movimento da extrema-direita, também conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nazismo foi o grande responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Além dos judeus, outras minorias como ciganos, homossexuais e negros foram perseguidas e aprisionadas em campos de concentração. A suástica tornou-se o grande símbolo do nazismo. Vou querer trazer também para vocês aqui o significado da suástica, para vocês verem que apesar dela ter ficado bastante conhecido pelo símbolo do nazismo de Hitler, ela tem um significado um pouco diferente pelo seu criador, já que ela nasceu dentro do templo budista. Na cultura, preste atenção, na cultura e religião budistas, a suástica é um símbolo de paz e prosperidade. Pode girar em um ou outro sentido, mas desde meados do século XX é feita quase sempre à esquerda para diferenciar-se da cruz do hate. Então, a suástica ela foi criada como um símbolo de paz e prosperidade. O Hitler se apropriou desse símbolo, dessa simbologia, para comandar o nazismo. Para ele era um sinal de paz e prosperidade. Para quem viveu na época foi um sinal de uma crueldade sem tamanho, de uma frieza sem igual. Como eu falei, muitos morreram nessa época. E para quem não sabe sobre sobre o nazismo, eu indico a todos vocês assistirem, para quem ainda não assistiu, mas eu acredito que a grande maioria tenha assistido o filme O Menino do Pijama Listrado. Esse filme conta muito sobre como era na época os campos de concentração. Muito mesmo. Não mostra Hitler, mas mostra muito sobre como era na época na Alemanha com o seu regime de nazismo. Eu não vou indicar nenhum filme sobre o fascismo porque eu não conheço. Se vocês conhecerem, vocês podem me indicar para mim assistir. Mas valem a pena vocês lerem um pouco sobre o que foi cada um dos dois. Fascismo e nazismo foram coisas cruéis que aconteceram com a humanidade à época e se misturou com o futebol, principalmente na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, nas Copas de 34 e 38, de 30 também, mas por de 30 ter vindo para a América do Sul por esse motivo de guerra, de fascismo, nazismo, não se falou tanto, mas em 34 e 38 sim. Por esse motivo não teve Copa do Mundo nas edições de 42 e 46, porque foi quando a Segunda Guerra Mundial estourou de vez. Então era impossível manter uma competição esportiva com tanta coisa ruim acontecendo mundialmente falando, sabe? Então os Jogos Olímpicos de 36 na Alemanha, que era o que o Hitler queria implementar em 38, ele queria unificar, vamos botar assim, os esportes de uma forma, não unificar a Olimpíada com a Copa do Mundo, ele queria unificar as edições de 36 e 38 na Alemanha, para que ele pudesse fazer muito mais que o Mussolini fez na Copa de 34 pela Itália e com a sua seleção italiana em 38. A famosa frase é vencer ou morrer, porque literalmente era a intenção dele caso a Esquadra Azul não vencesse aquela final da Copa do Mundo. Eu preferi me aprofundar vou fazer uma pequena explicação aqui,
por que que eu preferi falar sobre tática de futebol na Copa de 34 e não na de 38, porque, como eu expliquei no vídeo anterior, eu poderia deixar para essa Copa do Mundo, já que não teve Copas de 42 e 46 e as grandes modificações começaram a partir de 50, principalmente 54. Mas, assim, porque eu precisaria explicar aqui na Copa de 38 um pouco sobre o fascismo e o nazismo, porque entrou em campo literalmente os ideais desses dois cidadãos, sabe? Tanto Mussolini como Hitler se chocavam com o futebol, com o esporte de maneira geral, tanto nas Olimpíadas como os outros esportes que ali abrangiam, e eles entenderam que a partir do esporte eles poderiam consequentemente abranger mais coisas em relação à sua política. Dito isto, vamos mostrar aqui um pouco para vocês sobre as subsedes, como é que ficou, né? Eu vou contar para vocês agora as 10 cidades que receberam os jogos daquela Copa do Mundo, que foi as cidades de Antibes, com o estádio Stade do Fort Carré, com capacidade de 7.000 pessoas. Bordeaux, com seu estádio Parc Les Caux, com capacidade de 34.694 pessoas. La Havre, com seu estádio Stade Municipal, com capacidade de 22.000 pessoas. Lille, com seu estádio Stade Victor Bouquet, com capacidade para 15.000 pessoas. O Parc des Princes, com capacidade Paris, com o Parc des Princes e o Estádio Olímpico de Colombes, Parc des Princes na época, com capacidade para 48.000 pessoas, 48.712 pessoas, e o Estádio Olímpico de Colombes com capacidade para 60.000 pessoas. O Velodrome Municipal com capacidade para, aliás, cidade de Reims, com o seu estádio Velodrome Municipal com capacidade de 21.684 pessoas. O Estrasburgo, com o seu estádio Stade de la Ménoire, com capacidade de 30.000 pessoas. Lyon, com seu estádio Gerland, com capacidade de 40.500 pessoas. Marseille, com o seu Stade Velodrome, com capacidade de 48.000 pessoas. Toulouse, com o Stade Chapeau, com capacidade para 35.472 pessoas. Só Paris recebeu, só Paris tinha 2 estádios na sua Copa do Mundo, com o Parc des Princes e o Estádio Olímpico de Colombes. De resto era cada cidade com um estádio apenas. Vamos lá. Os artilheiros da Copa do Mundo. O artilheiro dessa Copa do Mundo foi o icônico Leônidas da Silva, com 7 gols. E a seleção da Copa ficou assim: o goleiro da República da Tchecoslováquia à época, František Planika. Zagueiros: brasileiro Domingos da Guia e o francês Etienne Matler. Meias: o húngaro Antal Szalai e os italianos Michele Andreolo e Ugo Locatelli. Os atacantes foram 3 da Itália: Silvio Piola, Dino Colauci e Giuseppe Meazza. O húngaro George Saros e o brasileiro Leônidas, que terminou como artilheiro. O Brasil foi 3º lugar nessa Copa do Mundo. A Itália foi bicampeão mundial. Só Brasil e Itália conseguiram vencer 2 Copas do Mundo seguidas. A Itália foi a primeira que conseguiu isso nas Copas de 34 e 38. O árbitro da final foi o Georges Capdeville. O jogo foi na França, no Estádio Olímpico de Colombes. E a final foi entre Hungria e Itália. O Colauci abriu o placar com 6 minutos. Títicos da Hungria empatou aos 8 minutos. O Colauci desempatou aos 35. Piola desempatou aos 16. Colauci aumentou a vantagem aos 35 para 3-1. Saros fez 3-2 para a Hungria, né, diminuindo o placar.
E o Piola definiu a parada, definiu o resultado, fazendo 4-2 para a Itália, aos 82 do segundo tempo. O público da partida foi de 45 mil pessoas e 45.124 pagantes ou pessoas no estádio, que não mostra aqui os pagantes e os que não pagaram, mas o público total foi de 45.124. E na decisão de terceiro lugar, o Brasil ganhou por 4-2 da Suécia, que viria a ser vice-campeão do Brasil só em 58, mas serviu para 58. O jogo foi decidido no Parque Les Escurs em Bordeaux, com um público de 12 mil pessoas. O ato da partida foi o da Bélgica, o John Langenus, acho que é assim que se pronuncia. A Suécia fez 1-0 aos 28 com o Jonasson. Fez 2-0 com Nyberg e o Brasil começou sua virada aos 44 do primeiro tempo com o Romeu. Aos 63 e aos 74 o Leônidas da Silva virou para o Brasil, marcando 2 gols. E já no final da partida, na parte final, Perácio, aos 80 do segundo tempo, fechou a conta. O mesmo placar de Suécia-Brasil, de Hungria e Itália, foi de Suécia-Brasil 4-2. A diferença é que o Brasil precisou virar o jogo de 2-0 para 4-2 para ser o terceiro colocado da Copa. Ali o Brasil já demonstrava que poderia ter uma boa seleção em Copas do Mundo. Apesar de que a Argentina e o Uruguai, que eram grandes seleções à época, não participaram dessa Copa por boicote, por desistência. O caso da Áustria, que não pôde participar, também seria uma boa seleção. Talvez o Brasil e a Suécia não chegassem a esse terceiro e quarto lugar, respectivamente. A Hungria, que na época era uma grande seleção, eu vou deixar para falar da Hungria mais para frente, especificamente na Copa de 54, porque foi onde ela realmente apareceu para o grande mundo do futebol. Mas aqui ela já chegou numa final de Copa do Mundo, mostrando que tinha uma grande seleção à época. Hoje, para quem vê a Hungria ganhando da Alemanha na Nations League, acha que é uma grande zebra. De fato é uma grande zebra, mas à época, se esse resultado acontecesse, não seria uma grande zebra, porque à época a Hungria tinha uma grande seleção. A Hungria era uma das grandes seleções do mundo. E hoje em dia ela é uma dos pote 3, pote 4, pote 5 talvez. Está voltando a crescer, mas todos nós sabemos que hoje a Hungria está longe de ser uma potência no futebol mundial, como a época de 38 era. Itália campeão do mundo, com todos os seus problemas, tinha sim uma grande seleção. Deixei bem claro para vocês o que aconteceu um pouco fora dos gramados. Eu tive que trazer isso aqui nesse vídeo, é um pouco de história, espero que vocês compreendam. Tive que deixar um pouquinho o futebol de lado, mas é uma curiosidade e uma informação que eu tive que trazer para vocês, porque de fato isso aconteceu, de fato isso veio a campo, de fato isso atrapalhou muitos planos da FIFA na época, atrapalhou muito o futebol da época, então eu precisei trazer aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like de vocês, deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu sou o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Espero que vocês me ajudem a crescer esse canal aqui dia após dia, e eu vou ficar eternamente grato a vocês. Valeu, até mais e fui.